Evangelho de Lucas, por gentileza, no seu capítulo de número 24, por favor. A voz não está ajudando muito, irmãos. Teve bastante frio em Carangola alguns dias atrás e acabou afetando um pouco a garganta. Mas eu acredito que não vai nos atrapalhar na ministração desta noite. Quem achou Lucas 24, a passagem bastante conhecida que começa no versículo 13, por favor. Eu fiquei um pouco assustado com o horário, porque lá em Carangola é de 19 às 21. Quando ele falou que ia passar para mim, olhei 7h13, 7h15, falei, que hora vai terminar o culto? Eu achei que ele ia levar até 9 horas. Eu já ia falar com ele, tem mais ninguém para dar oportunidade aí, não? Mas ele falou que ia até às 8, aí me tranquilizou. Amém? Irmãos, eu não vou ler o texto todo, vou ler apenas alguns versículos, começando pelo versículo de número 13. Os irmãos que quiserem me acompanhar, fica à vontade. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nestes dias? E ele perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Somente até aqui para a nossa meditação. Meus irmãos, esse texto aqui, ele envolve um acontecimento bem interessante no Novo Testamento. Essa semana aqui foi uma semana bem intensa para o povo de Jerusalém. Desde a quinta-feira, os acontecimentos que sucederam gradativamente, até nesse domingo, registrado aqui no capítulo 24, versículo 13, são acontecimentos que mudaram a história, mexeram com a história não só do povo judeu, mas a história humana, pode-se dizer. O Senhor Jesus, ele foi preso na saída do jardim do Getsêmani, passou por 3 julgamentos, um julgamento religioso, um julgamento civil e um julgamento divino. Foi a condenação mais rápida que o Império Romano fez naquele tempo, porque não podia profanar a festa do judeu, tinha que morrer na sexta, ser condenado na sexta, ser enterrado na sexta, não podia chegar no sábado. Então condenaram Jesus no tapa. Jesus foi crucificado. E diz a Bíblia, irmãos, que domingo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro, levando especiarias, unguento, meio preocupadas porque tinha uma perda enorme na porta do sepulcro, onde 2 ilustres homens da sociedade pediram o corpo do mestre para fazer um enterro digno, um enterro honrado. Um homem chamado José de Arimateia, que acabou sendo ajudado por um senhor chamado Nicodemos, e usaram o túmulo desse moço emprestado, e Jesus estava ali. Só que no domingo de manhã as mulheres foram ao sepulcro, as irmãs, algumas mulheres levando especiarias e ungüentos, foram surpreendidas porque
a pedra já não estava mais na porta do sepulcro. A pedra foi retirada, uma pedra que pesava toneladas, que gastavam aí 7 homens nem para levantar, era para arrastar. E de madrugada aquilo virou um caos, irmãos. Soldados que estavam tomando conta para não deixar roubar o corpo, ficaram meio surpresos. A pedra foi retirada, Jesus sai vivo daquela situação, levanta de dentre os mortos. As mulheres vão ao sepulcro, chega lá, vê a pedra retirada e tomam um susto tremendo, ficam meio atônitas e são surpreendidas com uma mensagem que até hoje faz crente pentecostal da glória. A quem buscais? O vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou. Aleluia! Só que alguns discípulos ainda não tinham conhecimento desse fato. Alguns discípulos não sabiam, não tiveram informação. E de repente Lucas, ele começa a tratar de uma história envolvendo 2 deles. Irmãos, os outros evangelistas também tocam nesse assunto, mas de maneira muito abreviada, de maneira muito simplificada. Lucas gastou muitos versículos para falar sobre essa situação. Eu não tenho o nome de um deles, mas Lucas resolve informar a identidade de um, chamado Cleopas. O outro ficou no anonimato. E diz a Bíblia que esses 2 estavam entristecidos, decepcionados, frustrados, porque não souberam discernir muito o propósito do ministério de Jesus. E quando o crente não sabe discernir o propósito de Deus, ele corre o risco de ficar frustrado com o próprio Deus, porque nós queremos que o Senhor faça do meu jeito. Eu quero que Jesus abra a porta que eu escolhi. Eu quero que Deus me coloque no caminho da minha preferência. Só que Deus não é meu empregado. O Senhor Jesus, Ele não me deve satisfação. Na verdade, irmãos, como disse um pregador em Carangola, não é Ele que anda comigo, sou eu que ando com Ele. E por andar com Ele, por escolha própria, eu entreguei na mão dele o volante. É Ele que decide, é Ele que escolhe, é Ele que mostra, é Ele que toma as decisões. E esses 2 aqui estavam meio decepcionados com Jesus. Por que a decepção, pastor? Na visão desses 2, Jesus ia derrotar o Império Romano, ia restituir o reino a Israel, ia tirar eles debaixo da pressão romana. Só que Jesus não veio para esse fim, não veio para esse propósito. O propósito de Jesus era muito maior do que isso. E eu já vou começar encaixando uma aplicação na introdução da minha palavra. Para de querer encaixar Jesus no teu mundo. Para de querer colocar Jesus dentro da sua caixinha. Para de querer colocar Jesus dentro da sua bolha. O propósito que Deus tem é maior do que você imagina e é muito maior do que aquilo que você está pensando. Quer um conselho meu? Abra mão daquilo que você quer e entra no propósito, porque o melhor a fazer é aceitar o que Ele tem para a tua vida aqui essa noite neste lugar. Quem está entendendo a palavra do pregador nesse momento? Diz a Bíblia, irmãos, que a frustração era tão grande que eles deixaram Jerusalém e resolveram ir para uma aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros de distância. E no meio do caminho foram fazendo perguntas um ao outro, conversando sobre a situação. E a Bíblia é clara em dizer, o evangelista Lucas diz, fazendo perguntas, e não diz que as perguntas tinham respostas, simplesmente perguntas que nem eles mesmos sabiam responder. Só que no meio da indagação, no caminho da dúvida, no caminho da frustração, no caminho da decepção, no caminho do abatimento emocional, um outro companheiro encosta do lado e pensa num companheiro abençoado, gente. Não poderia ser uma pessoa melhor. Quando a gente está no caminho da frustração, no caminho da decepção, aleluia, a melhor coisa que tem é ter um companheiro desse encostando do lado. Jesus vivo
havia ressuscitado, eles não sabiam, encostou do lado. Quando Jesus encosta, Jesus percebeu imediatamente pela face deles que eles estavam tristes e abatidos, e Jesus então indaga: o que está acontecendo? Por que vocês vêm arrazoando entre vós? E essa tristeza no rosto? O que houve, gente? E eles dizem o seguinte: você é peregrino em Jerusalém e não está sabendo das últimas coisas? Irmão, Jesus sabe mais do que você imagina. Eu vou repetir porque o negócio é sério, irmão. Você está achando que Jesus não sabe? Você está entendendo que Jesus ainda não tem conhecimento? Meu irmão, o teu conhecimento é poeira perto daquilo que Jesus sabe. Você sabe o superficial, você sabe aquilo que está diante dos seus olhos. Jesus sabe o profundo, o escondido, o que você não viu, o que você não ouviu, o que a tua mente não percebeu, o que você não entende. Quer saber da verdade? Jesus está sabendo de tudo. É você que está enganado na história, rapaz. Oh, aleluia! Jesus encosta e diz: o que está acontecendo? Você não sabe o que houve? E eles começam a dizer: é sobre Jesus o Nazareno, profeta poderoso. Nós esperávamos que ele vinha restituir o reino de Israel, agora ele morreu e a gente não tem notícia nenhuma. Aí Jesus começa a trazer um estudo bíblico em pleno caminho entre, aleluia, Jerusalém e Emaús, e Jesus começa a discorrer a palavra, irmão, e começa a trazer as promessas, falar das profecias do ministério, falar sobre os ensinamentos, e lá vai Jesus discorrendo. Diz a Bíblia que eles não falaram nada, mas o coração estava queimando. Eles não se expressaram, mas a alma estava queimando. E a melhor coisa da igreja, é muito melhor do que barulho, é a alma queimando dentro do culto, irmão. E eu vou dizer uma coisa: quando Jesus fala, é quase impossível o coração não queimar. Tem gente aqui essa noite, o coração dele está queimando desde a hora que chegou na igreja. Tem gente aqui que não conseguiu falar em língua estranha alto ainda. Não tem problema, irmão. Ainda não deu glória a Deus, não bateu palma, mas se a alma está queimando, Jesus está falando dentro do templo, irmão. Jesus está falando dentro da igreja. Lá vai a alma queimando para ali abaixo, e eles começaram a ouvir o que Jesus falava. Daquele momento em diante, Cleopas parou de falar, o companheiro dele se calou, e quem falou no resto do caminho? Só Jesus falou. Só Jesus falou. Irmão, quando Jesus pega a oportunidade, todo mundo cala a boca. Quando Jesus resolve falar, ninguém fala mais nada. E vou falar a verdade com os irmãos: falar o quê depois que o mestre da Galileia começa a trazer o seu discurso? Eu tenho uma notícia para entregar essa noite, irmão. Culto não é lugar de Elionai falar, culto não é lugar de cantor falar, culto é lugar de Jesus Cristo falar. Culto bom é quando ele fala. E eu tenho uma notícia: ele está falando no culto aqui essa noite, irmão. Será que alguém já percebeu? Será que alguém já ouviu? Será que alguém está escutando Jesus falar? Quer saber de uma coisa? Eu vou parar de pregar só para dar oportunidade a quem está sentindo Deus na casa e ouvindo Jesus falar, se manifestar em adoração. Vai lá, vai lá, vai lá. Só quem está ouvindo, adore a Ele. Oh, Alabanda e Axere Amandarácia. Quando chegar no destino, irmão, e pensa num homem que tem palavra. Eu fiquei com medo do Elias me mandar eu pregar até as 9. Jesus falou quase 11 quilômetros. Escorreu as escrituras 11 quilômetros, sem repetir, sem tropeçar e sem escorregar na palavra. Quando chegou lá no destino, Jesus também não pediu para ficar, não. Jesus foi seguindo viagem, deixando. Só que um deles resolveu falar assim: fica conosco. Já está tarde mesmo, a noite está chegando. Não vai, não fica. E quer saber mais? Já que você falou até aqui, toma a oportunidade de partir o pão da graça. Pensa no negócio que Jesus gosta de fazer, dar graças, irmão. Quando Jesus senta na mesa, que ele pega o pão, ele não falou mais, mas o jeitinho de cortar o pão falou tudo. Você sabia que tem hora que Jesus se manifesta sem palavras? Jesus é capaz de se manifestar sem dizer uma palavra, irmão. O jeitinho dele partir o pão mudou tudo. Lemandai achando aquela raça.
Tem culto que Jesus não precisa falar, é só ele se manifestar do jeitinho dele. O jeitinho de Jesus muda. Na hora que ele partiu o pão, um olhou para a cara do outro e disse: é ele. É ele. Sem sombra de dúvidas é ele. Eu participei de várias mesas com ele partindo pão. Crente que já participou da mesa de Jesus, não precisa Jesus falar muito, ele conhece pelo jeito, ele conhece pela manifestação. Quando Jesus viu que reconheceu, Jesus falou assim: a minha obra está pronta. Desapareceu. Quando Jesus vai embora, a essência da palavra foi tão forte que eles levantou dali, fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém de novo. Disseram: vamos voltar, não dá para ficar longe, o negócio é lá mesmo, vamos voltar para lá. Irmãos, eu quero tirar alguns princípios dessa palavra para compartilhar com vocês. Segura aí, número 1 essa noite, quero que você me entenda: momentos de abatimento emocional não serve para você tomar decisões relevantes na sua vida. Eu vou repetir, guarda isso, irmão. Em momentos de abatimento emocional, você não está pronto para tomar decisões relevantes na sua vida. Os meninos aqui não sabiam o que aconteceu, estavam perdidos no meio da situação, resolveram ir para Emaús, sem sequer orar, sem sequer parar um pouquinho para entender o que estava acontecendo, e saíram de Jerusalém, aonde deveriam ter ficado, e foram para Emaús, porque estavam abatidos, frustrados, decepcionados. Olha para mim aqui, irmã, quando você estiver abatido, pelo amor de Deus, não assine documento nenhum, não feche parceria com ninguém, não mude de igreja, não entregue teu cargo, não saia da tua posição, não desabafe com qualquer um, não traga problema para dentro do seu casamento. O que é que eu faço então, pastor? Segura a tua onda, deixa a poeira baixar, o coração acalmar, a cabeça chegar no lugar, porque Deus vai ter uma direção no meio do caminho da frustração e da dificuldade, gente. Olha para mim aqui, se você não está bem emocional, você não está pronto para escolher, não está pronto para decidir e não está pronto para ir. Fica onde você está e fica sozinho, deixa que Deus vai te mostrar. Assim que a cabeça esfriar, o Senhor vai te mostrar o caminho certo a tomar. Decisões tomadas na hora do aperto emocional são decisões que podem comprometer o caminho futuro daqui para frente, e Deus tem coisa grande para a tua vida. Primeiro livro dos reis de Israel, grande homem de Deus, Elias participa de um culto, irmãos, no alto do Monte Carmelo, e eu vou dizer para os irmãos, que culto, foi o culto, um culto que com a oração pequena, você faz o céu abrir, descer fogo e consumir um altar inteiro, diante de 850 obreiros, mais o povo que estava assistindo o trabalho. Irmãos, aquilo ali foi uma manifestação poderosíssima de Deus. Eu não sei como Elias se sentiu, porque eu posso falar um pouquinho sobre ele, porque diz a Bíblia que ele era homem igual a mim mesmo, sujeito às mesmas paixões. Se Deus faz isso para um nos dias de hoje, o camarada vai se sentir o bambambam do pedaço. A última Coca-Cola do deserto é comigo mesmo. Quando eu oro, o fogo cai, no meu altar tem chama, quando eu prego, a igreja se manifesta e a glória desce mesmo. E Elias está participando daquele culto. Hoje eles usam até aquelas palavras modernas. Quebrou tudo, virou, pastor, derrubou tudo, foi tremendo negócio. Elias mata 850 homens, executa tudo. Quando o povo foi para casa, que Elias ficou, uma mulher ímpia chamada Jezabel libera uma palavra de maldição e perseguição. Fala com Elias, que do jeito que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele também. Pensa numa palavra, irmão, que pegou Elias de surpresa depois de um culto tão abençoado. E eu fico pensando, por que a gente é assim, irmão? Um dia você está lá em cima, quando você pensa que é crente mesmo, o mínimo que acontece, você está lá embaixo.
Um dia aqui no culto você está pegando demônio à unha. Está procurando o pastor Omar e dizer: pastor, se tiver mais algum cargo na igreja aí, pode colocar meu nome. Quando chega na segunda-feira de manhã, está ligando para o pastor e diz: dá para o senhor vir aqui em casa? Ora por mim, eu acho que eu desviei de ontem para hoje. O emocional humano é meio esquisito. Por isso que Salomão falou que o coração do homem é meio enganoso, é estranho. Elias passa a mão no companheirozinho de ministério dele, ele era mentor do menino. Chegou em Bersebe e falou: meu filho, vai para casa, não me acompanha não. Hoje eu não estou sociável, estou péssimo. Elias falou mais ou menos assim: eu estou salvando a sua vida. Esse negócio de ministério é a maior furada. Vai embora. Eu estou sendo bom para você. Não entra nesse negócio de pregação, de ministério não, porque eu não estou dando certo e eu acho melhor para você. Mas vai embora para casa. Elias entra sem rumo, deita debaixo de um zimbro e vai orar. Mas pensa numa oração esquisita, gente. Alguém aqui já fez alguma oração esquisita? Uma oração estranha? Uma oração meio na contramão? Elias dobra o joelho e diz: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, só sobrou eu. Olha o que Jezabel está fazendo aí, ó. Faz o seguinte: tira a minha vida, eu não quero mais viver. E pensa num Deus que não entra no joguinho de crente abatido emocionalmente. Você quer conversar com Deus e quer ouvir? Conversa direito. Você quer conversar com Deus? Conversa equilibrado. Porque você entrar no caminho do abatimento emocional, eu vou ser bem sincero, Deus não entra nesse joguinho. Deus ouviu, mas não falou nada. Parece que eu vejo Deus olhando e Elias naquele desespero: me tira, me leva, eu não quero mais viver. Quando ele dormiu, o Senhor chamou um anjo e falou assim: olha, leva essa água para ele. Esse pão aqui fui eu que preparei. Meu Deus. Leva esse pão para ele, manda ele comer e entrega a seguinte mensagem para ele. Entregou. Irmãos, aquele homem desceu com aquele pão, chamou Elias deitado debaixo do zimbro. O homem estava mais derrotado do que tudo e disse: meu filho, toma esse pão, bebe essa água, e o que eu tenho para ti está na contramão do que você está sentindo. O que é? Longa é a tua caminhada. É isso que eu tenho para você aqui essa noite. Longa é a tua caminhada. E vou dizer mais, irmão, eu nunca vi um poder tão grande num pedaço de pão e num copo d'água como eu vejo nessa passagem desse 1 Reis aqui. E vou falar com os irmãos, não sei o que aconteceu. Pão feito pelo homem pode ser maravilhoso, mas não levanta crente abatido. Mas pão que vem do céu, gente, faz a diferença. Pão que vem do céu faz a diferença. É por isso que a igreja precisa do pão que vem do céu. A igreja não precisa de mensagem tirada da internet. A igreja não precisa, irmão, de mensagem copiada de pregador famoso. Eu não preciso pegar texto que eu não conheço. Eu não preciso entrar em ramo teológico que eu não sei explicar para os irmãos. O que a igreja precisa é de uma mensagem simples, mas que vem da glória. Pão que vem do céu levanta. Pão que vem do céu, aleluia, fortalece. Pão que vem do céu liberta. Pão que vem do céu cura. E eu tenho uma notícia boa: o pregador não é dos melhores, a teologia não é rica, mas pelo menos o pão está vindo do céu aqui essa noite. E aonde tem pão do céu, a igreja tem alimento. Toma posse dessa palavra. Tem pão do céu. Elias comeu pão, bebeu a água, voltou a dormir. Sabe o que Deus falou? Da onde eu fiz o primeiro pão tem mais. Oh Jesus, da onde eu tirei o primeiro pão tem mais. Sabe o que Deus está dizendo? A fonte é inesgotável. Não precisa economizar mensagem não, meu irmão. Não precisa preparar mensagem melhor para culto cheio e mensagem mais simples para culto vazio, não. Pode entregar o que Deus deu. Da onde veio o primeiro pão tem mais. Da onde Deus entregou o primeiro pão tem mais. A fonte é inesgotável, a fonte é inesgotável, a fonte é inesgotável. E quer saber mais? A fonte que aonde eu tirei o primeiro copo d'água tem mais água para descer. Leva para Elias, repete o cardápio, entrega na mão dele e fala a segunda vez: a sua caminhada é longa, a sua caminhada é longa. Meu irmão, não sei se você veio abatido para esse culto aqui essa noite,
Se você pediu a Deus para falar com você, aguenta a mão então. A palavra está na contramão do que você está pensando. Entregar seu cargo, sair do conjunto, mudar de congregação, parar na vida cristã. Deus mandou dizer para você, a caminhada é longa. O que Deus tem aqui é pão e água, é pão e água, é pão e água, é pão e água, é pão e água. E vou dizer mais, a igreja não precisa de alimento sofisticado não. É pão e água que alimenta profeta. A igreja precisa disso. Tem pão e água aqui essa noite para você. Tem pão e água. Oh. Irmãos, pensa no negócio que fortaleceu o homem. O homem está pensando em desviar, andou 40 dias, 40 noites sem mais nenhuma refeição. Só que ele foi para o lugar errado. Crente decepcionado, irmãos, tem que entender que ele não está apto a escolher o seu próprio caminho. Posso entregar uma palavra dura, mas eficaz? Quem não sabe para onde está indo, pode chegar onde não quer. Meu Deus. Quem não sabe o caminho para onde está indo, corre o risco de chegar aonde não quer chegar. Quando Elias chegou, enfiou dentro de uma caverna, ficou lá dentro. Deus olhou e falou assim, eu não vou mandar visita para ele. Não vou, ele não vai nem querer receber a visita que eu mandar. Eu mesmo vou lá conversar com ele. Irmão, a igreja te ama demais. Pastor Mário Lúcio ora por você todo dia. Essa conversa que a igreja não te considera, que você faltou de alguns cultos e ninguém foi te ver, tem nada a ver com a igreja não. É que tem caverna que crente nenhum vai lá te visitar. Não é Deus quem vai lá tratar com você. É o Senhor quem vai lá tratar com você. Tem coisa que Deus não manda visita. Tem coisa que é Ele mesmo quem vai tratar com você dentro da sua caverna. Diz a Bíblia, irmãos, que Elias estava meio abatido, mas eu vou glorificar Deus por isso. Deus é tão bom, que mesmo a gente abatido, a gente ainda entende aonde Deus está e aonde Deus não está. Oh Jesus! Elias estava lá, passou um vendaval, ele disse, não, Deus não está no vento. Veio um terremoto, sacudindo tudo, Elias, não, Deus também não está nisso aí. Um fogo, irmãos, ardendo, queimando, rebentando tudo, ele, Deus não está no fogo. De repente passou uma brisa suave, uma brisa simples. Elias falou assim, Deus está nesse negócio. E outra coisa, Deus não entrou na caverna, Deus mandou Elias sair, para conversar com ele do lado de fora. Meu Deus, Deus não entrou na caverna, Deus mandou Elias sair, para conversar com ele do lado de fora. Elias, você é homem para caminhar até aqui, agora tem que ser homem para sair, para conversar comigo. Eu quero você fora da caverna. E outra coisa, o que tu está fazendo aqui? Essa palavra, o que você está fazendo aqui? Ela quer dizer o seguinte, eu não mandei você vir para cá. Para quem sabe ler, um pingo é letra. O que tu está fazendo aqui? Eu não mandei você vir para cá. Crente abatido entra em lugares que Deus tem que tirar de lá, irmão. Quer um conselho meu? Você não está bem? Chora, pode chorar. Pode chorar à vontade. Mas não tome decisões relevantes. Fica quieto, Deus vai te direcionar. O Elias chegou e falou assim, Senhor, só sobrou eu. O Senhor disse, quem te falou? De onde você tirou essa conversa? Elias, eu conheço quem é crente e quem não é. Eu sei quem é sincero e quem não é. Eu não ia falar isso com você não, mas já que você falou, então aguenta a mão. Tem 7.000 que não dobrou o joelho ainda. Meu Deus. Tem 7.000 que ainda está de pé e não dobrou o joelho em Israel. Em outras palavras, eu tenho 7.000 opções para usar se você não quiser. Se você quiser, ele disse, eu quero. Então você vai descer, e eu tenho 3 missões para você. Ungir Azael, rei da Síria. Nem nos termos de Israel não é. Unge ele. Unge a Jeú, rei de Israel. E outra coisa, em Abel Meola, tem um homem trabalhador. Está arando terra com 12 juntas de boi. Ele está na última junta. Ele é Eliseu. Eu vou te entregar uma palavra, você não vai gostar. Unge ele profeta no seu lugar. Cuidado para Deus não colocar outro no seu lugar.
por causa de ficar tomando decisões na hora do abatimento emocional. Aguenta a tua mão que Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te curar. O Senhor vai mandar a depressão embora. O Senhor vai mandar esse abatimento emocional para fora. Deus vai te sustentar. Você não tome decisão nenhuma se não está pronto para escolher as coisas. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Número 2, se atualiza. Eu vou repetir, se atualiza. Deus não te chamou para viver do passado. Para com esse saudosismo, principalmente os cinquentão que estão aqui para cima. Eu estou falando envolvendo eu no meio. Depois dos 50 anos, a gente ama ficar lembrando de coisa do passado, de culto do passado, de festa do passado, de congresso do passado, de mensagem do passado. A ordem de Deus aqui é: se atualiza. Deus estava no passado? Estava. Está no presente? Está. Está no futuro? Nem aconteceu. E Ele já está lá. Porque Ele é o Deus de todos os tempos. Fica tranquilo, irmão. Eu sei que a igreja passou momentos áureos no passado, mas Deus está trabalhando no presente. E o culto do passado não move mais a igreja. O que move a igreja é o louvor de hoje, é a mensagem de hoje, é o ensaio de hoje, é a oração de hoje, é o culto de hoje, é a campanha de hoje, é o momento de agora. Quem está entendendo a palavra, deixa o momento do passado na lembrança. Viva a igreja de hoje, rapaz. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? 2 obreiros agarrados na sexta-feira, sendo que já estava no domingo, irmão. Não, porque ele morreu, e ele foi crucificado, e não sei mais o que. E Jesus disse: honesto de coração, importa que ele padecesse, mas ao 3º dia ressuscitasse. Tem crente aqui que vive só na sexta-feira. Sexta-feira foi maravilhosa. Se não fosse aquele, aleluia, sacrifício na cruz, nós teríamos salvação. Mas mais importante até do que a cruz é a ressurreição do domingo, aonde ele saiu dos anais da morte, pegou a chave da morte e do inferno, derrotou o inferno e a morte, levantando daquela sepultura. Sabe o que ele diz? Como ele ressuscitou, nós também vamos vencer a morte. Vamos viver para todo sempre da eternidade com Ele. Chega de viver do passado. Deus tem coisa grande para você hoje e para o teu futuro. Zorobabel passou uma raiva com o povo de Israel, irmão. O templo parado, o canteiro de obras em ruína, no meio da praça. O povo colocando pedra bonita, acabamento de última geração nas casas, e a obra parada. Zorobabel chega e diz: gente, vamos pegar firme, vamos construir o templo, vamos levantar a casa de adoração. Trabalharam 1 mês, desanimou tudo de novo. Zorobabel disse: gente, o que está acontecendo? Os mais velhos disseram: não dá para adorar Deus nessa casa. Simplesmente isso. Zorobabel disse: por quê? Porque ela não tem o acabamento fino do templo de Salomão. Não tem os mesmos granitos, não temos aqui aquelas madeiras de cedro bem acabada. Como que nós que participamos de um culto dentro da primeira casa, não dá para cultuar aí? E uma coisa que desanima os outros chama-se reclamação. Reclama demais. E tem gente, irmãos, que parece que fez curso para reclamar. É doutorado na área da reclamação. Reclama do marido, reclama do filho, reclama da igreja, reclama do salário, reclama do emprego, reclama do carro, reclama da casa, reclama do fogão, da cama, da geladeira, reclama da roupa, do cabelo, do corpo, reclama do óculos, reclama do pregador, reclama do pastor, reclama da mensagem, reclama do hino, do ensaio, reclama do uniforme das irmãs, e é uma reclamação total. Tem gente que não fica satisfeito se não reclamar. Sabe o que Deus mandou te dizer? Muda a faixa,
troca a reclamação pela adoração e a gratidão, que a coisa vai mudar. Em vez de reclamar do teu filho, adora a Deus pela vida dele e abençoa ele. Em vez de reclamar do marido, adora a Deus pela vida dele e abençoa ele. Em vez de reclamar da casa, adore a Deus pela casa que tu tem, que o Senhor vai melhorar. Quando você adora em vez de reclamar, até aquilo que está ruim, Deus é capaz de melhorar. Para de reclamar, rapaz. Começaram a reclamar, o povo mais novo desanimou. E no meio daquela reclamação, Deus levanta um obreiro chamado Ageu. E ele diz: gente, minha prata, meu é ouro. Já começou arrebentando tudo. Minha prata e meu é ouro. E quer saber mais? Vocês estão achando que a casa está ruim? A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Oh, Jesus. Levanta a mão desse jeito, irmão. O que Deus tem para o teu futuro é maior do que o teu passado. O que Deus tem para a tua vida futura é maior do que aquilo que você viveu no passado. Fecha a tua mão e toma posse nessa noite. Os melhores dias da sua vida não estão na saudade e na lembrança do passado, estão no futuro e no presente que Deus tem para você aqui essa noite. Só quem pode levantar a mão e adorar, gente. Deus tem coisa grande. Ei, levantaram o tempo meio desanimado, mas levantaram. Aí fica aquela pergunta: cadê a glória, pastor? Maior. Vocês acreditam que essa casa simples, ela ficou de pé em torno de quase 500 anos, gente? Ela atravessou o período interbíblico, a era dos Macabeus, aquele período sombrio que não tinha visão manifesta. Quando chega no Império Romano, lá no tempo de Herodes, como governador da Judéia, Herodes dá uma olhada e diz: eu vou melhorar o templo dos judeus, vou dar uma melhorada no templo, e aqui está dando o propósito de Deus. Só que alguém falou assim: Herodes, tudo bem, faz a obra, mas não derruba o templo não, que os judeus dizem que quem derrubar esse templo vai ser amaldiçoado. Herodes, irmãos, era meio esquisito, sistemático. Ele colocou um projeto engenhoso de engenharia, dizendo: faz o templo por fora, liga tudo, não derruba um tijolo, deixa tudo do jeito que está, e depois faz a ligação da obra. Tempo recorde, levantou um templo luxuoso, um culto pequeno. Eu não sei porque tem coisa que Deus só faz em culto pequeno. Tem culto, irmãos, que a plateia é enorme. Deus falou: não vou fazer isso nesse culto. Mas tem culto que tem meia dúzia de gato pingado, um violão desafinado e a presença de Deus no negócio. Rapaz, é um negócio muito doido de entender. Aquele culto que você cria expectativa com ele, que só tem nome da alta, gente famosa, pregador de renome. Deus trabalha, irmão, mas tem coisa que Deus reserva só para culto pequeno. Alguém aqui já viveu um culto pequeno inesquecível na sua vida? Quem aqui já teve essa experiência de ir num culto que até você mesmo subestimou e voltou de lá impressionado com o que Deus falou com você naquele trabalho? Tem coisa que Deus só faz em culto pequeno. Além do culto ser pequeno, só tinha gente idosa, parecia o culto da terceira idade. Um velho chamado Simeão e uma senhora viúva, 80 anos, chamada Ana. Está lá Simeão, cumprindo lá a sua tarefa no templo. Deus gosta de quem cumpre tarefa. Você vai cumprindo a tarefa, uma hora Deus muda a situação. Vou fazer de novo, vai ser a mesma coisa. Vai não, irmão, uma hora Deus muda. Vou naquele ensaio de novo, vai repetir o mesmo hino, quer ver? Deixa repetir um hino assim mesmo, mas vai no ensaio. Uma hora Deus muda o negócio. Uma hora a glória desce, uma hora Deus se manifesta. Até naquele hino que você está enjoado de cantar, vai cantar de novo, Deus batiza até você com o Espírito Santo, nesse bendito esse hino, irmão. Porque Deus faz isso quando quer. Simeão e Ana estão no templo. Vai um casal para o templo, oferecendo um pequeno sacrifício, uma criança para ser apresentada. Quando eles entram no templo, irmão, Simeão passa a mão no menino. Quando Simeão olhou o menino, pensa num culto que, meu Deus do céu. Eu não sei se Simeão já participou de cultos badalados, mas aquele culto ali foi o melhor culto da vida desse velho. Ele toma essa criança nos braços e diz:
Meu Deus, eu posso morrer, o Senhor pode me levar, porque agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, e meus olhos já estão vendo a redenção de Israel. Sabe o que Simeão está dizendo? Olha a glória da segunda casa aí, olha a glória da última casa chegando, olha a glória da última casa chegando. Irmã, para de viver do passado. Jesus batizou no passado e batiza no presente. Jesus curou no passado e cura no presente. Jesus entregava dons espirituais lá atrás e continua entregando até os dias de hoje. Tem 2 dias na tua vida que não dá para mexer, são intocáveis. É o dia de ontem que já passou e o dia de amanhã que não aconteceu, mas o dia de hoje é o dia de Deus fazer coisa nova, coisa grande, coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Só quem está entendendo a palavra, levante a mão para adorar. Tem coisa grande para acontecer e é hoje. Eu já estou encerrando aqui, que já falta 2 minutos para as 8. Aleluia. Uma outra coisa que eu quero que você entenda: tem coisa que você só vai abrir o olho se sentar na mesa com Jesus. Você pode ter o melhor terapeuta de Ibatiba, seu psicólogo pode ser o cara, a sua psicóloga pode ser a mulher inteligentíssima, mas não existe uma mesa onde você consiga abrir os seus olhos como sentar numa mesa com Jesus. Oh, meu irmão, já sentou numa mesa com Jesus para conversar com Ele? Quais dúvidas que tu tem? Quais os dilemas que estão na tua alma? Irmã, você senta na mesa com o psicólogo, com o terapeuta, com o psiquiatra, com um amigo de trabalho, com um colega de ministério, pode até ser maravilhoso, mas não existe mesa igual a mesa que você senta com Jesus. Senta numa mesa com Ele 1 hora, irmão, conversa com Ele numa mesma hora, senta numa mesa para dialogar com o mestre da Galileia. Eu nunca vi uma conversa para abrir tanto olho como sentar numa mesa. Senta aí, vamos dar graça. Jesus pega o pão. Quando Jesus partiu o pão, eles entenderam: é Ele, é Ele. Oh, Jesus. Sabe o que está faltando para você, irmã? Não é trazer cantor famoso aqui em Ibatiba, não é um congresso, não precisa esperar pelo congresso. Eu vou entregar uma palavra. Ele está lá na beirada da tua cama, esperando você depois do culto, para aquela oração que há muito tempo você não faz, e no lugar que você deixou de frequentar. Um lugar simples, uma mesa para partir o pão com você. Come um pão com Jesus numa mesa, que vai ter mudança de direção na tua vida, vai ter mudança de destino na tua vida. Você vai voltar a ser aquela pessoa de novo, vai voltar a cantar com o mesmo entusiasmo, pregar com o mesmo dinamismo, cantar com a mesma unção, reger com a mesma graça. Deus está querendo você na mesa. Senta na mesa com Ele, senta na mesa com Ele, volte a ser o crente que tu era. Fica de pé comigo essa noite. Arabaia Xandarácia, Orebanda. Deus está querendo que você volte a ser aquilo que você já foi. Volte a entregar aquelas profecias lindas de novo. Volte a cantar aqueles hinos espirituais. Pastor, o que eu faço para voltar? Tem que sentar na mesa com Ele primeiro. Tem que sentar na mesa com Ele primeiro. Tem que sentar na mesa com Ele primeiro. Depois que tu sentar na mesa, todas as coisas vão voltar ao normal.